Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Por meio de Moisés, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no último dia do ano. Hoje à noite passaremos para o ano de 2026. Vocês viram que o evangelho de hoje é o mesmo que foi lido no dia 25 de dezembro, no dia do nascimento do Senhor. Todos os nossos olhos estavam e estão voltados para aquele menino que é Deus. Como eu dizia ali no dia do Natal, tudo foi criado por Ele. Sem Ele nada foi criado. Ele já estava diante de Deus e agora Ele vem e o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Entrar neste ano que nós estamos entrando é entrar proclamando para todo o mundo que nós temos um Senhor. E a nossa salvação veio por meio dele. Veio por meio desse que o Evangelho de São João está nos apresentando hoje. O Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 1 até o 18. Mas é importante notar, meus irmãos, é a primeira leitura de hoje, que é a primeira carta de São João, capítulo 2, de 18 a 21. Então, vamos entender aqui uma coisa. João, o apóstolo, ele também é evangelista. Ele escreveu o Evangelho de João. Mas
além do Evangelho, foram escritas também mais 3 cartas. Por isso que a primeira leitura hoje está apresentando a primeira carta de São João. E nessa primeira carta de São João, ele está falando de quê? Do anticristo. O anticristo virá. Olha como é que ele diz, começa dizendo: filhinhos, esta é a última hora. Nós estamos vivendo, né? Essa última hora. A qualquer momento o Senhor poderá voltar. E ele está dizendo: ouviste dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Muitos anticristos. Quem é o anticristo? E quem são esses anticristos? Bem, primeiramente o anticristo nós já sabemos que é o diabo. É Satanás. Satanás tem ódio de Jesus, ele não quer saber de Jesus, e ele quer fazer com que nós também abandonemos Jesus Cristo. Esse é o anticristo por excelência. E aqui ele fala que há muitos anticristos no meio de nós. Aqui ele já está se referindo a pessoas que odeiam Jesus Cristo. Então, todo aquele que odeia Jesus Cristo é um anticristo, ele não quer saber de Jesus. E o anticristo, como eu já acabei de falar, eles vão proclamar, eles vão anunciar, não a boa nova que é Jesus Cristo, mas eles vão anunciar para nós a malvelha, posso dizer assim. Eles vão anunciar que Jesus Cristo não é o Senhor. Por isso, vamos entrar neste ano que se aproxima atentos. Atentos a toda a ação do anticristo. A ação do anticristo está no paganismo, meus irmãos. É ali que está a ação do anticristo. E esse paganismo que está aí no meio de nós, ele tem se infiltrado através das mídias sociais, através das redes sociais, que é a mesma coisa, através dos ensinos, através dos livros, e aí nas escolas, que é o antro, é ali que está o centro do paganismo hoje. Está nas escolas, infelizmente. Porque ali se proclama que Deus não é Deus, que Deus não existe, que Jesus não existe, falam mal da Igreja Católica. É por isso, eu tenho visto isso claramente. Aqueles jovens cristãos, católicos, que vão hoje para as escolas, voltam paganizados, não querem mais saber de Deus. Eu não estou dizendo que não é para ir estudar, que nós precisamos estudar. Mas a preocupação são esses conhecimentos que são colocados. Como é que vai se fazer com que cristãos se tornem cristãos se estudando esses autores pagãos? Nietzsche, Marx, Feuerbach e tantos outros que são colocados. O Marx está em alta nas universidades. Ele que dizia o seguinte, que a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga. O catolicismo está chamando o cristianismo de ópio, de droga. E aí vai falando daquelas questões de riqueza, de pobreza, que na verdade ali por trás está o orgulho, a vaidade,
o querer ser melhor do que os outros, e aí vem as denúncias, aí fala da Inquisição fora do contexto, fala da igreja do passado que matou muita gente. E aí vão colocando nas universidades, nas escolas, os deuses e não o Deus verdadeiro. E aí, em vez de colocar os grandes autores sagrados, Santo Agostinho, São João Crisóstomo, Santa Teresa d'Ávila, São Jerônimo, Santa Catarina de Sena, esses grandes santos que trouxeram para a igreja o verdadeiro ensinamento que nos leva justamente a Deus. Os ensinamentos são paganizados, são do anticristo. E aí se tira Deus do coração. Quem é que vai querer saber de Deus ouvindo um Nietzsche que declara que Deus não existe? Um Marx que vai dizer que a religião é o ópio do povo? Um Maquiavel e tantos outros aí que são colocados? Como, meus irmãos, que nós vamos adorar nosso Senhor Jesus Cristo desse jeito? São os anticristos que estão no meio de nós. E aí São João está dizendo aqui na primeira carta, eles saíram do nosso meio. E é verdade. Esses homens no passado, eles eram católicos, mas se tornaram ateus. E aí, saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. É preciso notar, toda vez que você vê um autor que fala mal da igreja, que fala mal de nosso Senhor Jesus Cristo, caia fora. Não entra não, porque ali vai entrar o verme que vai roer por dentro e vai roer a nossa fé, vai tirar a nossa fé, a nossa verdadeira fé em nosso Senhor Jesus Cristo e nos ensinamentos da igreja. Mas era necessário ficar tudo claro que nem todos são dos nossos. Mas já recebestes a unção do Santo, e todos tendes conhecimento, você foi batizado. Você já recebeu o verdadeiro ensinamento da igreja, fostes batizado, fostes crismado. E São João disse, eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Eles são mentirosos. A partir do momento que eles dizem que Deus não existe, que a Igreja Católica não é a Igreja de Cristo, a partir do momento que ele condena os ensinamentos da Sagrada Escritura, eles são mentirosos. E não se encontra a verdade na mentira. A verdade se encontra na verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cuidado com o anticristo.